Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estamos aqui para falar sobre os 12 livros que eu quero ler em 2026. Acho que são 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12. São 12, mas eu já li 2 deles. Vou dizer-vos na mesma quais é que são e vou falar melhor sobre eles depois quando fizer o meu wrap-up de janeiro, porque está planeado fazer um wrap-up dos livros que eu li em janeiro. E, portanto, esses 2 livros que eu tinha na lista e que já li são o Half His Age, da Jennette McCurdy. Eu ouvi o audiobook que é narrado pela autora. Não vou entrar em muitos pormenores em relação ao livro, porque eu tenho várias coisas para dizer e vou guardar isso para o próximo vídeo de wrap-up. Mas eu amanhã vou a um evento que é com a Jennette McCurdy e ela vai ser meio que entrevistada pelo Jack Edwards, o youtuber. Posso dar-vos um pequeno spoiler, eu não gostei muito do livro. Portanto, estou interessada em ir ao evento e saber o que é que a Jennette tem a dizer sobre o livro. Este é o primeiro livro de ficção da Jennette McCurdy. O primeiro, o I'm Glad My Mom Died, foi um memoir que teve muito sucesso. Portanto, é isso, não quero dizer muito mais. O outro livro que estava na minha lista para 2026, que eu já li, é o The Safe Keep. E posso dar-vos outro pequeno spoiler, eu também não gostei assim muito do livro. Foi um livro ok para mim, mas eu falarei mais dele então no meu wrap-up de janeiro. E vamos então falar sobre os outros 10 livros que eu ainda tenho nesta lista para ler. Então, o primeiro é Braiding Sweetgrass. É um livro da mesma autora do The Service Berry, um livro que ficou na minha lista de favoritos de 2025. Amei completamente. Se vocês tiverem interesse em ver o vídeo dos meus favoritos de 2025, vou deixar aqui em cima e vocês podem ir lá ver, clicar e ver. Neste livro a autora vai explorar a relação entre os humanos e o mundo natural. Penso que ela vai falar novamente naquele conceito que falou em The Service Berry, que tem a ver com a tal gift economy, a economia da dádiva. A autora é uma mulher indígena cientista e ela, como cientista, vai falar-nos também de dados que estão relacionados com algumas tradições indígenas, e acho que vai apelar também a que tenhamos mais consciência ecológica e que tentemos viver também em comunhão com os animais, as plantas, o mundo natural que tanto tem para nos ensinar. Este é um livro que promete ser completamente fantástico e eu estou super entusiasmada para o ler e para sublinhar passagens e para voltar a elas sempre que quiser, e depois virei falar sobre ele quando ler. O outro livro que eu tenho nesta lista é um livro também de não-ficção. Aliás, eu tenho 3 livros de não-ficção nesta lista e o resto é tudo ficção. E o livro que eu estou a falar é o The Book of Hope, da Jane Goodall. Vou deixar aqui a capa porque eu ainda não tenho este livro, quero comprar. Jane Goodall ficou muito conhecida por ser uma naturalista, antropologista e especificamente pelo trabalho fantástico que ela fez de investigação com os chimpanzés ao longo de toda a sua vida. Neste livro, Jane vai explorar o tema da esperança, principalmente em alturas mais difíceis na nossa vida e em alturas como agora, em que tanta coisa se passa no mundo e é difícil ficarmos positivos a olhar para as notícias que saem todos os dias. O livro é contado através de histórias que Jane viveu ao longo de todos os seus anos, principalmente a fazer a tal investigação em campo com os animais, especificamente com os chimpanzés, e eu acho que este vai ser um livro também fantástico. Eu já ouvi coisas muito, muito boas sobre ele e eu acho que ela escreveu outro livro que eu não me lembro do nome, mas eu acho que sim, porque eu estava à procura deste The Book of Hope na Waterstones e não apareceu este, apareceu outro. Portanto, eu acho que há outro livro da autora também de não-ficção. Mas este está na minha lista imediata e, portanto, espero lê-lo em 2026. Ok, depois temos The Unabridged Journals of Sylvia Plath. E este foi um livro que eu recebi no Natal. Eu pedi no Natal e recebi no Natal. Este livro é a versão completa dos diários dos últimos 12 anos da vida
da autora. Os diários originais foram publicados em 1980 e qualquer coisa e foram autorizados pelo marido da Sylvia Plath, e mais recentemente esta edição, que contém literalmente todas as passagens de diário dos últimos 12 anos da vida da autora, foram publicados. Eu não sei muito bem como é que eu me sinto em relação aos diários de uma pessoa serem publicados sem autorização dela depois dela morrer. Isto é uma conversa que andou aí muito a circular, no YouTube especificamente, porque saíram os diários da Joan Didion, que também não foram uns diários autorizados, penso eu, e então não sei muito bem como é que eu me sinto em relação a livros serem publicados, especificamente diários, conversas com terapeutas, esse tipo de coisas pessoais, serem publicados sem autorização dos artistas depois deles falecerem. Contudo, obviamente que eu estou curiosa na mesma para ler as passagens de diário de Sylvia Plath, porque eu sei que ela estava a viver uma depressão enorme, mas ela era também uma escritora incrível e uma mente incrível. Estes diários incluem bastantes fotografias da vida de Sylvia Plath e é obviamente um livro enorme, tem 700 páginas. Aliás, esta parte é tudo só notas e referências. Tudo isto são só tipo notas, mas é realmente um livro grande e não vai ser uma leitura fácil de fazer, portanto eu tenho nesta lista, mas eu não vou fazer tipo um esforço enorme para terminar, porque acho que vai ser um livro que eu vou ter que ler devagar, até porque acho que é um bocado pesado para ler assim de uma assentada. Portanto, está nesta lista porque eu quero realmente ler, nem que seja uma parte dos diários este ano. O próximo livro desta lista é o Martyr, que é um livro que ficou bastante conhecido ano passado. Saiu ano passado, aliás, e foi bastante falado na altura em que saiu. Eu fiquei logo com curiosidade para o ler. É um livro em que seguimos o Cyrus, que é filho de imigrantes iranianos nos Estados Unidos, e ele perdeu os pais quando era jovem, e penso que isso foi um grande motivo pelo qual ele começou numa espiral de depressão e vício. Cyrus é também um escritor e ele é obcecado com esta ideia de morrer mártir, e então ele está a fazer pesquisa para um livro e ele viaja até Nova York e vai até ao museu de Brooklyn, onde está uma artista a expor um trabalho dela, e ele vai conhecer essa mulher artista que está com uma doença terminal. Este encontro com esta mulher artista vai assim mudar as coisas para ele e ao mesmo tempo ele está a tentar desvendar um segredo de família. Portanto, é um livro que, apesar de tratar assim temas um bocado pesados, eu já ouvi dizer que está escrito assim com um tom assim um bocadinho mais leve, com mais humor. Portanto, é um livro que eu vou querer ler este ano, com toda a certeza. Depois temos aqui Our Share of Night. É um livro que está classificado como um livro de horror. Eu já tenho curiosidade nos livros desta autora há algum tempo. Eu tenho outro da autora... qual é? Não me lembro. Mas tenho outro livro da autora que também ainda não li. Mas acho que os livros dela andam todos assim à volta da ficção literária horror. Eu penso que vamos então andar para trás e para a frente na história entre 1960 e 1997, entre Argentina e Londres. Seguimos então a história de uma família ao longo desses anos e uma sociedade oculta, secreta, na Argentina. É sobrenatural, é queer, tem horror. Por isso, tudo para dar certo. O outro livro que eu tenho aqui nesta lista é o Catabasis, da R.F. Kuang. Eu também não tenho em formato físico ainda, mas vou querer comprar. E Catabasis, à semelhança de Babel, passa-se numa Cambridge fictícia. Babel passava-se numa Oxford fictícia. Seguimos então dois alunos candidatos a um doutoramento que embarcam numa viagem ao inferno para tentar salvar o seu orientador de tese, porque eles precisam de cartas de recomendação.
Parece assim meio ridículo, mas conhecendo mais ou menos os temas que a R.F. Kuang costuma tratar nos livros dela, eu acho que vai ser assim uma crítica muito grande ao sistema de educação. Este livro é muito baseado no Inferno de Dante e eu penso que vamos passar assim pelos vários círculos do inferno também, até chegar ao professor, orientador de tese. Eu, apesar de ainda não ter lido o Babel, aliás, eu comecei a ler o Babel, eu li para aí 1/3 do livro e eu estava a gostar bastante, atenção, estava, mas não estava na fase ideal da minha vida para absorver tudo aquilo que o livro tinha para me dar e, portanto, vou querer voltar a esse, mas o Catábasis está definitivamente na minha lista deste ano e tem esta premissa assim fantástica e eu mal posso esperar para o ler. O próximo livro desta lista é o The Bell Jar, da Sylvia Plath, e eu já tive este livro em formato físico, mas emprestei a uma amiga e nunca mais o vi. Portanto, neste momento não o tenho comigo. E, honestamente, para um livro tão conhecido, para um livro que é tão falado, eu não sei realmente muito sobre este livro, a não ser aquela analogia da árvore dos figos, que honestamente me persegue todos os dias da minha vida. Eu penso que Sylvia Plath escreveu este livro numa altura também já bastante depressiva da vida dela e a personagem principal deste livro, Esther, estava assim a passar por algo semelhante e creio que vamos então seguir toda uma viagem interior desta personagem e toda a sua experiência com esta depressão e como é que isso afetou toda a sua vida. Eu só escolhi livros tristes para ler em 2026. O que é que se passa comigo? O que é que há de errado comigo? Qualquer coisa. Não sei o que ainda, mas qualquer coisa está de errado. Depois temos Wuthering Heights, que é um livro que eu comecei a ler naquela viagem que eu fiz, naquele fim de semana grande que eu fiz quando fui visitar a Vila das Irmãs Bronte, em Yorkshire, aqui no Reino Unido, e foi fantástico sentar-me perto da casa que inspirou a casa do Heathcliff no livro e estar a ler sobre estas personagens. Foi mesmo, tipo, fantástico. As caminhadas são lindíssimas mesmo. E é um countryside, tipo um interior diferente do interior South West de Inglaterra, que é o que eu conheço melhor, mas é absolutamente incrível. É literalmente isto que vocês veem na capa. São montes e perfeito, maravilhoso. É uma viagem que eu recomendo vocês fazerem se tiverem essa oportunidade, porque a natureza é incrível e vocês sentem-se inspirados, não sei explicar, sentem-se mesmo inspirados naquela zona. Eu não cheguei a terminar na altura, mas quero muito ler este ano e provavelmente vou voltar atrás e começar de novo. Neste livro seguimos então a Catherine e o Heathcliff, a partir do momento em que eles se conhecem em crianças e formam esta ligação, este laço muito, muito, muito forte entre os dois, e seguimos estas duas crianças a crescerem e a relação deles a desenvolver-se para algo que é um bocado tóxico. Obviamente que o filme vai sair daqui a 2 semanas, eu já tenho bilhete para ir ver na estreia e eu gostava de ler o livro antes de ir ver o filme, mas eu tenho quase a certeza que não vai ser uma adaptação fiel ao livro. Depois, o outro livro que eu tenho aqui é o Heart the Lover, da Lily King, e eu também ainda não tenho em formato físico, mas em princípio vou comprar. Ainda não decidi se vou comprar no Kindle primeiro, se vou ler no Kindle primeiro, ou se compro logo a cópia física. Quando saiu o outro livro da autora, o Writers and Lovers, acho eu lembro-me de ter folheado assim algumas páginas na livraria e ter gostado da escrita, ou pareceu-me que era uma escrita que eu normalmente costumo gostar, mas eu nunca cheguei a ler o livro, infelizmente. Este é o mais recente da autora e então eu fiquei curiosa para ler. E o Writers and Lovers é o outro livro que eu vou querer eventualmente ler também, já ouvi falar muito bem. E então neste livro nós seguimos uma mulher que nos seus tempos de faculdade ela conhece 2 rapazes que são melhores amigos e vão criar aqui uma dinâmica penso que de amizade entre os 3. Anos mais tarde, a nossa protagonista está a viver a sua vida de sonho. Eu penso que ela é casada e tem um filho ou 2 filhos e há uma visita inesperada que aparece na sua vida, possivelmente um dos 2 amigos da faculdade, e isto vai fazer com que ela comece a questionar todas as suas decisões e se ela tivesse decidido coisas diferentes ao longo da sua vida, como é que seria a vida dela neste momento. Eu adoro esse tipo de histórias, esse tipo de viagens, porque
Isto é tipo a minha cabeça, 24 horas por dia. E se esta decisão levar... lá está, é a analogia da árvore dos figos, do The Bell Jar. E se eu tomar esta decisão e se esta decisão fizer com que eu tenha esta vida? Ok, mas eu até gostava de ter esta vida e para ter esta vida eu tenho que tomar esta decisão. E isto é a minha cabeça 24 horas por dia, percebem? Portanto, eu acho que vou gostar bastante desta história. Já ouvi muita gente dizer que é triste. Eu gosto de uma boa história triste. Portanto, está aqui para eu chorar mais em 2026. E finalmente temos Frankenstein, da Mary Shelley. Honestamente, eu depois de ter visto a adaptação mais recente do Guillermo del Toro do Frankenstein, eu fiquei completamente obcecada, novamente. Para já eu gosto muito desse realizador, tudo o que ele faz eu tenho gostado imenso. O Labirinto do Fauno, perfeito, maravilhoso. E prometi a mim mesma que ia ler Frankenstein este ano, sem falta. É incrível como é que este livro foi basicamente um pioneiro da ficção científica e foi escrito por uma adolescente durante um fim de semana. Excuse me? Eu acho que muita gente está familiarizada com a história de Frankenstein e é engraçado porque eu lembro-me que quando era criança eu ouvia falar de Frankenstein e eu associava sempre Frankenstein ao monstro. Mas será que eu estava errada? E é precisamente sobre isso que fala este livro. Quem é que é o monstro na verdade? Será que é o cientista? Ou será que é o monstro? Victor Frankenstein é o cientista que fica tão cego e tão obcecado com criar vida humana que acabou por criar alguém que foi completamente ostracizado pela sociedade em que ele vivia, por toda a gente à volta dele, porque ele simplesmente era diferente. Ele na verdade só queria ser aceite, ele só queria ser amado e o facto de ele ser tão diferente criou uma distância enorme entre ele e todas as pessoas à volta dele. Este livro tem uma introdução gigante, tipo, até aqui, o livro só começa aqui. Ou seja, tudo isto é uma introdução. Portanto, eu acho que o livro também não é muito grande. Não parece que seja muito grande. Eu tenho esta edição do Oxford Classics, que eu gosto bastante, e normalmente vem sempre com estas introduções gigantes. Mas é um livro que eu não quero deixar passar deste ano. São então estes os livros que eu pretendo ler em 2026. Vamos ver se acontece. Há uns que eu tenho mesmo a certeza que vou ler, há outros que eu sei que se calhar não vou ler pelo menos na totalidade, como por exemplo os Diários da Sylvia Plath, mas que são livros que eu quero começar a ter alguma interação com. Que livros é que vocês querem ler em 2026? Há algum livro desta lista que vocês também queiram ler durante este ano? Contem-me tudo aqui nos comentários e vemo-nos no próximo vídeo. Tchau!